Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Selk. Sou César e nesta aula será apresentado como acrescentar o switch alerta no Laravel 10. Isto é, eu tenho o projeto que estamos implementando no decorrer das aulas e, ao invés de eu apresentar o alerta do Bootstrap, eu quero que apresente este switch alerta. Eu deixo o campo vazio, depois a data de vencimento também eu limpo, não tem a data. Se eu clicar em salvar, campo nome é obrigatório e campo vencimento é obrigatório. Atualizo só para retornar os valores antigos, clico em salvar, pronto, conta editada com sucesso, como também no cadastrar, se eu deixar vazio, erro, campo nome é obrigatório, não vou cadastrar no momento, mas se eu cadastrar será apresentado o alerta de sucesso e tento excluir este registro. Tem certeza? Ok. E apresentou conta apagada com sucesso. É este switch alerta que será integrado com o Laravel nesta aula. Para começar, eu starto o servidor local AMP Server, abro no gerenciador de arquivos, acessei o disco C, em seguida o AMP Server, disco C onde está instalado o AMP Server, e peguei o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Abro esse código-fonte no editor Visual Studio Code, venho no arquivo ler e tem as instruções como executar o projeto baixado. Tem os requisitos, em seguida instalar as dependências PHP, Node, duplicar o arquivo env exemplo e alterar para env, alterar o nome da base de dados, gerar a chave, esta chave que será gerada se eu vier no arquivo env, tem a chave única do meu projeto, executo PHP Artisan Migrate para criar a base de dados e as tabelas e depois preencher as tabelas com alguns registros. Startei o servidor com PHP e também com o Node e posso ver o resultado no navegador. Acessei a página inicial, venho em listar contas e quando eu edito um registro, se eu tentar editar este registro, clico em salvar, conta editada com sucesso, mas eu quero apresentar o switch alerta. Pesquisei por switch alerta 2, abro o site e na página inicial tem o exemplo. Se eu clicar, é isso daqui que eu quero apresentar. Acesso o menu, venho em instalação e instalação tem instalar utilizando npm ou acrescentar utilizando uma CDN. Eu começo utilizando uma CDN, simplesmente copio, venho no projeto e no projeto a view, que é o nosso layout, venho em layout admin. E aqui eu tenho o HTML, estou incluindo o CSS e o JS utilizando o Vite, mas agora eu quero acrescentar o switch alerta de uma CDN, de um servidor externo. Se eu vier no código-fonte, em seguida clicar botão direito e exibir o código-fonte da leitura, eu tenho o switch alerta. Se eu clicar, consigo abrir corretamente. Fecho, também fecho, só queria conferir se está carregando. Se eu incluir, posso utilizar agora o mesmo. Retorno em exemplos e aqui temos vários exemplos. Utilizo este método e passo como parâmetro o que eu quero apresentar. Eu quero apresentar o título, depois o texto e também um ícone. Posso copiar isso e ir no projeto. Quando eu realizo a edição de um registro, sou redirecionado para o visualizar. Venho em contas, show, que é o nosso visualizar. Ao invés de apresentar este alerta sources, eu quero que apresente um JavaScript. Abro o script, finalizo o script, utilizo o document.add event listener. Este JavaScript vai aguardar um evento. Qual é este evento? Carregamento da página. Quando carregar a página, faça o seguinte: execute uma função. Estou criando a função seguindo o padrão arrow function. Abro chave e fecho a chave. E internamente, agora sim, este código copio e acrescento internamente. Quero que apresente um título.
Posso juntar tudo em uma única linha. Começo primeiro com o título. Apresente erro, que houve um erro, vírgula, depois tem o texto. O texto vai ser o que eu estou recebendo da sessão. Simplesmente copio isso. Sessão, neste caso é o sucesso, é exatamente conforme está aqui. E por último é o ícone, e o ícone que eu quero que seja apresentado é o ícone de erro. Aqui tem que será apresentado um ponto de interrogação, mas eu quero que seja apresentado o erro. Dou um Ctrl F e pesquiso por error. Temos error, ícone, ícone, error. É ele que eu quero que seja apresentado. Substituo neste local colocando o ícone que deve ser apresentado. Somente não preciso deste objeto, apago a chave para não criar o objeto e aqui também eu coloco entre aspas duplo a mensagem de sucesso. Posso conferir no navegador, venho em editar, clico em salvar, erro, conta editada com sucesso e apresentou o erro. No entanto, não é o erro que eu quero, neste caso seria o sucesso, então vai ser o pronto, apresenta o que está na mensagem de sucesso e apresente o ícone SUSES. Se você conferir na documentação do Switch Alerta, você vai encontrar o SUSES. Quero ver se ele apresenta agora o sucesso. Clico em salvar, pronto, apresentou o ícone de sucesso, conta editada com sucesso. Ok, está apresentando o Switch Alerta. Não preciso mais deste alerta básico. Fecho, excluindo. Se você quiser acrescentar, utilizando de uma CDN, ok, até o momento já é o suficiente. Mas eu quero incluir utilizando o VIT. No nosso projeto temos o VIT sendo utilizado e aqui eu estou incluindo. Posso comentar esta linha, seguro Ctrl, clico em 2 pontos, realiza o comentário, venho na documentação e vamos ver como instalar agora para utilizar com o VIT. Para isso, eu utilizo npm install switch alerta 2. Copio este comando, abro um novo terminal, colo o comando, enquanto ele instala, venho no arquivo ler e no arquivo ler eu acrescento o comando que eu executei. Já instalou, posso fechar ou excluir esse terminal, deixar somente outros dois. Coloquei o comando que eu executei, abro a crase, finalizo a crase, isto é, utilizando Markdown do GitHub, coloco o comentário e instalar o Switch Alerta. Posso fechar o arquivo ler, só para ter a sequência. O Switch Alerta instalado, preciso incluir agora. Se eu retornar na documentação, tem como importar. Primeiro eu importo o Switch Alerta, e depois eu executo o mesmo. E no nosso projeto é no seguinte local. Isso está dentro do JS, em seguida Bootstrap. No Bootstrap já está sendo incluído o Axios. Importante, este arquivo Bootstrap não é o framework Bootstrap, é o arquivo para incluir as dependências JavaScript. E na documentação indicava importar. Primeiro eu importo o Switch Alerta, inclusive o editor sugeriu, dei um Enter, já importou corretamente. Agora pego o window e executo, somente é o S maiúsculo, Switch Alerta, recebe o que está dentro deste Switch Alerta. Após ter executado, este Bootstrap está sendo incluído no arquivo JS, arquivo Bootstrap, e este arquivo Bootstrap ele está sendo incluído no VIT. Temos aqui arquivo app.js, eu citei o Bootstrap que está dentro deste arquivo, mas quem eu devo incluir no VIT é este arquivo app.js. Eu estou incluindo no VIT e este arquivo VIT eu estou incluindo no layout. Está aqui VIT. E do VIT estou utilizando os CSS e o JS. O CSS e o JS. Desta forma, estou incluindo agora o Switch Alerta, não de uma CDN, mas de uma dependência que foi instalada no nosso projeto. Vamos ver se continua funcionando. Não preciso
fazer nada, porque já está implementado o switch alerta e agora era só incluir utilizando o VIT. Venho em editar, clico em salvar, pronto, apresentou da mesma forma, mas agora eu estou utilizando o VIT e não mais uma CDN. Mas observem que eu preciso acrescentar este pronto na view, depois eu também tenho no index, ou não? No index tenho switch alerta. Imagine ir página por página alterando. Eu posso criar um componente. Acesso ao diretório view, importante, é dentro desse diretório você cria um diretório com o nome de components, também cria com este nome o diretório, e dentro desse diretório eu crio um arquivo alerta. Estou utilizando o Blade, então continuo utilizando o Blade.php, extensão do arquivo. E dentro deste arquivo eu implemento o seguinte. Posso pegar o show como exemplo. Pego este if, simplesmente copio ele e acrescento no alerta. E também nesse sources eu tenho o sessão e depois dentro da sessão eu verifico se ela existe. Para isso utilizo o res. Acrescentei isso somente e agora este componente alerta eu posso incluir no show. Então eu apago tudo isso daqui, agora não tem mais, e sigo o padrão conforme a documentação do Laravel indica. Coloco primeiro o X e depois eu indico o componente que eu quero carregar, é o componente alerta, esse nome que eu atribuí. Finalizo e agora posso retornar no projeto. Ele recarregou, mas para ter certeza dou um Ctrl F5, clico em editar, em seguida clico em salvar, pronto, apresentou da mesma forma. Agora eu posso pegar este X alerta e substituir nas outras view. Coloco o alerta antes, o bootstrap não preciso e o admin, o layout também não preciso. Estava no show, no cadastrar tem o sucesso? Tem o sucesso, então eu apago tudo isso daqui e agora, que beleza? Só o componente alerta. No edit eu tenho sucesso? Também. Apago tudo isso daqui e deixo somente o componente. Gerar PDF não tem. No arquivo index tem o sucesso? Também. Agora é uma única linha. E o show eu já implementei anteriormente. Eu fiz em relação ao sucesso. Vamos testar agora, editar se continua funcionando. Sim. Testo também agora no cadastrar. Coloco o nome da conta. Coloquei o nome prestação B, um valor, R$ 258,36, 37 melhor. A data de vencimento eu coloco no mês atual, coloco aqui dia 28. Clico em cadastrar, pronto, conta cadastrada com sucesso. Vocês viram que nada demais houve a necessidade de ser implementado, só incluir o switch alerta. O sucesso está funcionando, agora precisamos testar o erro. Eu deixo um campo vazio, tento salvar, apresentou. O campo nome é obrigatório, mas eu não quero que ele apresente assim, eu quero que ele apresente um switch alerta. E pego do seguinte local. No index eu tenho, não tenho, no edit eu tenho erro, aqui apresenta todos os erros, no cadastrar também todos os erros, no show tem algum... No show não tem? No show era somente o sucesso. Então, venho no alerta e implemento. Primeiro, verifico. Eu tenho no editar. Posso copiar para facilitar. Copio, venho no alerta e também acrescento no if. Não, no if não preciso alterar nada. Não preciso mais do alerta. E aqui também não preciso mais. Eu apago e abro aqui o php e preciso finalizar. Ele abriu, fechou, somente colocou dois arroba e este for each colo aqui internamente e também quero criar agora uma variável com o nome de mensagens
E esta variável, por padrão, começa vazia, não possui nenhuma mensagem. E neste for each eu apago o arroba na frente. Não quero imprimir o valor diretamente, eu quero atribuir a mensagem de erro para esta variável. E a mensagem de erro está dentro de error. Ele pega o que já tem e mais o que estiver dentro desta variável error e acrescente uma quebra de linha. Agora sim, o nosso for each está correto? Não, não está correto ainda, porque faltou abrir a chave e fechar a chave. É fechar a chave, não fechar o colchetes. Agora sim, está correto o código, só falta apresentar a mensagem de erro. E a mensagem de erro, se eu vier no show, não é no show, é no show não tem? Tinha. Ou é no edit? No edit. É este erro que eu quero apresentar, que no nosso caso está dentro da variável mensagem. Pego o script, que já implementamos anteriormente, colo, somente é fora do PHP e não dentro do PHP, é aqui fora. Ele está guardando um evento. Qual evento? Carregar a página. Quando carregar a página, apresente o switch alerta, apresente que houve um erro, error. Depois pegue o que está dentro desta variável mensagem. Agora aqui faço da seguinte forma. Pego a variável mensagem e por último tenho o ícone. E o ícone vai ser o error. Conferir se vai apresentar, deixo vazio, clico em salvar, erro, campo nome é obrigatório, somente apresentou o HTML. Se eu deixar aqui também vazio, clico em salvar, campo nome é obrigatório, e se eu deixar a data vazia, eu limpo o campo, clico em salvar, campo nome é obrigatório, campo vencimento é obrigatório. No entanto, esta quebra de linha o HTML está apresentando. Abro o seguinte, coloco ponto de exclamação e aqui também 2 pontos de exclamação. Retorno no projeto, deixo prestação vazia e também a data limpa. Clico em salvar, campo nome é obrigatório, quebrou a linha, campo de vencimento obrigatório e quebrou a linha. Não preciso mais deste alerta. Isso é no editar. Posso apagar agora este alerta de erro e observem que estou utilizando simplesmente o componente. Ficou otimizado o nosso código. No arquivo edit já está implementado, posso fechar, testo se funciona, coloco B1 só para ter certeza, clico em salvar, pronto, B1 editou corretamente, tiro o número 1, clico salvar, depois eu tenho o cadastrar, vamos ver no nosso cadastrar, que é o nosso create, também tenho o erro, agora vai pegar o erro que está no switch alerta, tento cadastrar, campo nome é obrigatório, campo valor é obrigatório e campo vencimento é obrigatório, apresentou corretamente. Cadastro uma nova prestação, coloquei prestação C, em seguida 584,25 centavos e a data de vencimento sendo 23/1 e coloco o ano. Clico em cadastrar. Pronto, conta cadastrada com sucesso, apresentou o switch alerta, retorno no listar. Agora falta testar o seguinte, falta testar é o apagar. Se eu clicar em apagar, é a conta 12, clico em apagar, tem certeza que deseja apagar este registro? Sim, clico em OK, pronto, conta apagada com sucesso, excluiu corretamente e não tem mais a prestação B, está excluindo corretamente os registros. Desta forma, eu apresentei para vocês duas funcionalidades. Primeiro, o switch alerta e, além disso, eu apresentei como otimizar o projeto criando componente. Eu crio um único componente com as mensagens de erro e sucesso e depois este componente eu posso utilizar nas views. Quando houver necessidade de fazer alguma alteração no componente ou fazer alguma alteração no
alerta, eu não preciso ir página por página, eu altero em um único local. Imagine que eu não quero mais o ícone Error, quero o ícone Info, eu acho que é o ícone Info. Clico em Cadastrar, agora está apresentando o ícone Info. Você pode conferir na documentação do Switch Alerta os ícones que podem ser utilizados. Retorno novamente para o erro, clico em Cadastrar, agora retornou novamente o ícone para todos os locais onde é apresentado este Switch Alerta. Com o Switch Alerta implementado, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.